Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 15 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, hoje capítulo 2, versículos de 13 a 17. Jesus se faz um com os pecadores. Antes de mais nada, é bom lembrar que para um judeu, sentar-se à mesa é um gesto de grande comunhão. Comer juntos significa quase tornar-se parentes, mais que amigos. Jesus não tem medo de se mergulhar no mundo dos pecadores. Aliás, chama um deles a segui-lo de perto, entre os seus íntimos. Jesus, que não tinha pecado, se abaixou a tanto. Imagine o que não devemos fazer nós, que somos pecadores iguais a todo mundo. Jesus nos convida a irmos ao encontro dos que estão mais longe do seu amor e nos ensina a tornar-nos um com eles, exceto no pecado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria dos impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com os publicanos e os pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Irmãos, a lupa de hoje será sobre esta frase. Levi se levantou, seguiu Jesus, logo se transformou no apóstolo Mateus e até hoje está seguindo Jesus no céu. Há momentos na nossa vida que têm um sabor de eternidade e de verdade valem uma eternidade. Esses momentos são como que uma bifurcação. Se você pega o caminho do sim, você se levanta do teu lixo e encontra a felicidade eterna, como foi para Mateus. Se você pega o caminho do não, então você afunda no mundo e se perde no mar do nada, cheio de tristeza para sempre, igual o jovem rico. A escolha é sua. Não existe ninguém que tenha falado não a Deus e tenha ficado feliz. Assim como não existe uma pessoa que tenha falado sim a Jesus e tenha se tornado infeliz. A felicidade se encontra somente no sim a Deus. E isso muitas vezes é questão de um momento. Irmãos, imagine um pouco se Levi tivesse falado a Jesus: "Espere, Jesus, espere um pouco que estou contando as últimas moedinhas." Ele teria continuado a vida inteira nesse lugar vazio e triste, escravo do dinheiro e do rolo. Muito devemos refletir. Muitas vezes Jesus atravessa a nossa vida como um relâmpago que ilumina a escuridão da noite e nos mostra para onde deve ir. Precisa segui-lo logo. Precisa se colocar a caminho logo. Porque depois a noite continuará a nos cercar e a nos engolir. Ou você se levanta logo e segue Jesus,
ou depois você não terá mais a força de fazer isso. E olhe bem, quando Jesus te chama para qualquer coisa, Ele não te dá muita explicação. Ele não faz um contrato com você com 30 cláusulas, Ele só te fala, segue-me. Ou você vai, ou fica atolado para sempre. A formação é importante. Não foi à toa que Jesus passou 3 anos com seus discípulos e discípulas em um contato direto e constante, estreito. Mas o chamado, a vocação, foi questão de 1 segundo. Vem e segue-me. A formação vem depois do ato constitutivo e criativo de Jesus em você. Ou seja, Jesus te chama e depois te forma. Você se lembra o que fala São Marcos no início do seu Evangelho? Chamou os 12 e os constituiu para estarem com Ele e para enviá-los a pregar. No momento em que Jesus olha para você e te chama, já está tudo fechado. Não precisa de muita coisa. Da mesma forma que Deus falou, seja a luz, e a luz foi. Assim Ele fala, seja o apóstolo Mateus, e o apóstolo foi. Assim é para nós hoje. Depois do primeiro chamado, do primeiro sim, vem o seguimento de Jesus, vem a formação, como foi para Mateus nos seus primeiros 3 anos, seguindo Jesus. Diante disso, nós também podemos nos perguntar: estou seguindo de verdade Jesus, dando tempo para a formação, para escutá-lo na oração? Podemos nos perguntar: sou fiel ao meu Domingo Belém, Domingo Tabor, aos meus retiros? Sou fiel à escola de pastores, à escola de sirineus? Estou dedicando tempo à oração para escutar Jesus? Papa Bento XVI assim comenta esse trecho. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar enxergar os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Deus imediatamente. Imediatamente, ele se levantou e o seguiu. Esta breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder ao chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus, que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava para Mateus o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. Vamos prestar bem atenção à passagem de Jesus, hoje, no nosso dia e na nossa vida. Prestemos atenção para responder nós também: sim, Jesus, eu vou.
Mesmo que não apareça claro para onde ele te levará e nem para qual missão ele precisa de você, não tenha medo. Importante é responder sim, logo, com alegria, sem hesitar. Sim, Senhor, toma minha vida. Eu sou teu e te sigo, como uma boa ovelha segue o bom pastor. Agora, irmãos, com essas reflexões no coração, vamos ler novamente o trecho de hoje. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria dos impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Vamos parar um pouco e escrever as frases que mais nos atingem. Podemos agora escolher o propósito que guiará o nosso dia. Como podemos seguir Jesus com prontidão, com entusiasmo, com garra, com total confiança, cortando todas as pontes atrás de nós? Vamos deixar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática o nosso propósito.
Ele se levantou e o seguiu. Paz e alegria a todos. Segue-me. Paz e alegria a todos. Mexer no coração e deixar o amor brotar. Por que tanto dói ser frágil e depender? Deixar-me tocar por outro alguém. As certeza faz com que o medo venha, mas no peito arde um desejo de se dar. Se tu roubares o meu coração, só a ti vou amar, só a ti, só a ti. Se tu roubares o meu coração, só a ti vou amar, só a ti, só a ti. Que vergonha em amar, sim eu sei, sou pecador, mas não suporto viver longe de ti, meu Senhor. Só a ti,